Nos últimos existe o fim da criação, que é que todas as coisas retornem ao Criador e que haja conjunção. Primeiro dir-se-á alguma coisa dos fins. Há 3 deles que se seguem em ordem, os quais são chamados fim primeiro, fim médio e fim último. São chamados fim, causa e efeito. Estes 3 devem estar juntos em todo sujeito para que ele seja alguma coisa, pois não há fim primeiro sem um fim médio e ao mesmo tempo sem um fim último, ou o que é a mesma coisa, não há fim só sem uma causa e sem um efeito. Semelhantemente, não há causa só sem um fim de que ela provém, e sem um efeito em que ela esteja. Semelhantemente, não há efeito só ou efeito sem causa e sem fim. Que assim seja, pode-se apreender se se pensar que o fim sem efeito ou separado do efeito não é alguma coisa que exista. Também não é senão uma palavra, pois o fim, para que efetivamente seja um fim, deve ter sido terminado, e ele é terminado no efeito, no qual o primeiro é chamado fim, porque é o fim. Parece que o agente ou eficiente existe por si, mas isso é uma aparência proveniente de estar ele em um efeito. Mas, se for separado do efeito, no mesmo instante desaparece. Por estas explicações, é evidente que estes 3, o fim, a causa e o efeito, devem estar em todo sujeito para que ele seja alguma coisa. Além disso, é preciso que se saiba que o fim é tudo na causa e também tudo no efeito. É por isso que o fim, a causa e o efeito são chamados fim primeiro, fim médio e fim último. Mas, para que o fim seja tudo na causa, é preciso que haja alguma coisa pelo fim, no qual ele estará. E para que seja tudo no efeito, é preciso que haja alguma coisa pelo fim por meio da causa, na qual ele estará. Pois o fim não pode estar em si só, mas deve estar em alguma coisa existente por si, na qual, quanto a seu todo, possa estar e ser eficiente agindo até que subsista. Aquilo em que ele subsiste é o fim último, que é chamado efeito. No universo criado, tanto nos seus muito grandes como nos seus muito pequenos, há estes 3 a saber, o fim, a causa e o efeito. Se estes 3 estão nos muito grandes e nos muito pequenos do universo criado, é porque em Deus Criador, que é o Senhor de toda a eternidade, há estes 3. Mas como ele é infinito, e como os infinitos no infinito são distintamente um, como foi demonstrado acima, números 17 a 22, é por isso também que estes 3 no Senhor e em seus infinitos são distintamente um. Daí vem que o universo, que foi criado pelo ser do Senhor e que, considerado quanto aos usos, é a imagem do Senhor, obteve estes 3 em todas e cada uma de suas coisas. O fim universal ou de todas as coisas da criação é que haja uma conjunção eterna do Criador com o universo criado. E esta conjunção não é possível a não ser que haja sujeitos nos quais o divino do Criador possa estar como em si, assim nos quais possa habitar e permanecer. E estes sujeitos, para que sejam seus habitáculos e moradas, devem ser recipientes de seu amor e de sua sabedoria, como por eles mesmos. Assim,
devem, como por eles mesmos, se elevar para o Criador e se conjuntar com ele. Sem este recíproco não há conjunção. Estes sujeitos são os homens, que podem, como por eles, se elevar e se conjuntar. Que os homens sejam tais sujeitos e que sejam recipientes do divino, como por eles mesmos, isso foi demonstrado acima várias vezes. Por esta conjunção, o Senhor está presente em toda a obra criada por ele, pois todo objeto criado é finalmente para o homem. É por isso que os usos de todas as coisas que foram criadas sobem por graus desde os últimos até ao homem, e pelo homem até a Deus Criador, Aquo, de quem tudo procede, como foi mostrado acima, números 65 a 68. A criação tende continuamente para este último fim por estes três, que são o fim, a causa e o efeito, porque estes três estão no Senhor Criador, como acaba de ser dito. E como o divino está em todo o espaço sem espaço, números 69 a 72, e é o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, números 77 a 82, daí é evidente que, em sua progressão comum para o fim último, o universo criado é o fim médio respectivamente, pois as formas dos usos em sua ordem são continuamente elevadas da terra pelo Senhor Criador até ao homem, que, quanto a seu corpo, vem também da terra. O homem é elevado em seguida pelo Senhor por meio da recepção do amor e da sabedoria. E para que ele receba o amor e a sabedoria, os meios foram todos providos. E isso é feito de tal maneira que ele pode receber desde que o queira. Pelo que acaba de ser dito, pode-se ver ainda que não o seja senão de uma maneira comum, que nos últimos existe o fim da criação, que é que todas as coisas retornem ao Criador e que haja conjunção. Que estes três, o fim, a causa e o efeito, estejam em todas e cada uma das coisas que foram criadas, pode-se ainda vê-lo em que todos os efeitos, que são chamados fins últimos, tornam-se de novo fins primeiros em uma série contínua a partir do primeiro, que é o Senhor Criador, até ao último, que é a conjunção do homem com ele. Que todos os fins últimos se tornam de novo fins primeiros, isso é evidente em que não existe uma coisa de tal modo inerte e morta que nada tenha de eficiente em si. Mesmo de um grão de areia sai uma exalação que ajuda a produzir alguma coisa, por consequência, a ser eficiente em alguma coisa.